Boa Deu noite. certo! Eba! Deixa eu ajeitar aqui pra gente aparecer. Olá, Quanta gente boa Vanessa! entrando. Viva! Viva! Que bom, que bom! Vários coraçõezinhos, duas lindas, viu? Então, gente, ó, altas emoções. Pode acabar a luz na minha casa a qualquer momento. Tá caindo um toró, mas a gente tá Já aqui. Vamos tentar. vamos fazer uma live romântica, uma live à luz de velas. Pois é. Aqui, maior gambiarra também, com LED ligado no notebook. Se acabar a luz, temos a bateria do notebook. E aí, Vanessa, super bem-vinda, as pessoas estão chegando. Acho que a gente já pode começar, né? E aí, quem chegar depois vai pegando o bonde andando, porque a gente tem pouquinho tempo, né? Então, E vamos a vida embora. é do tempo, Manu, que eu sou péssima, né? Ótima ideia, vou fazer isso aqui também. Vou colocar aqui bonitinho para ter uma ideia do nosso tempo. Vou controlar isso aqui. Ai, quanta gente boa vendo aqui, participando. Muito Muito, bom. muito bom. Então, Vanessa, vamos falar sobre vergonha. Falar sobre vergonha. Primeiro, assim, Conseguir antes da gente conviver começar, com a te agradecer letra. o convite, né? Porque a Manu é a única pessoa que me faz fazer live. É a minha segunda live e a segunda live com ela. Então, assim, tem coisas, né? Como a gente está falando do tema da vergonha, tem coisas que a gente precisa de ambientes amigos para fazer. Então, cá estamos. Muito obrigada, Manu, pelo convite. Você sempre me desafia. Que lindeza. Muito feliz de você estar aqui de novo. Já falei que a gente pode fazer 500 mil. Foram duas, mas podem ser muito mais. E. Diga aí, vocês estão me vendo direitinho? Vocês estão me ouvindo direitinho? Boa pergunta. Tá dando para ouvir direitinho, gente? Porque senão a gente vai ficar aqui falando. É, eu não sei como é que tá a minha internet. Ah, a próxima é comigo aí. A Ei, Cristina Cris. tá querendo uma live com você, Vanessa. Aí, que bom. Então tá todo mundo Então ouvindo. vamos lá. Então vamos começar a nossa conversa. Eu acho que a gente pode falar, inclusive, da nossa experiência aqui da live, né? Que a gente vai falar sobre vergonha. E eu comecei apresentando, né? Duas professoras, duas psicólogas, duas gestalt terapeutas. Será que a gente tem vergonha? Que a gente tem vergonha de estar aqui, vergonha de fazer live, vergonha de dar aula? Será que professores têm vergonha? Será que psicólogos têm vergonha? E aí eu acho que começa a entrar na questão do estereótipo, né, Manu? Assim, como que às vezes a gente cria alguns estereótipos de pessoas que são envergonhadas, pessoas que não são envergonhadas. Geralmente a gente tem essa ideia, né? Psicólogo não tem vergonha, né? Ator não tem vergonha. Quando a gente começa a criar essa ideia dos estereótipos, a gente também começa a anular a possibilidade de viver essas emoções. Então, hoje, atendendo muitos psicólogos, eu ouço isso, né? Não, mas eu sou psicóloga, eu não devia sentir isso. Eu sou psicóloga, eu não devia sentir aquilo. E aí é bom a gente lembrar, né? Psicólogo é humano, professor é humano. E aí, como todos humanos, né? Nós sentimos coisas, nós temos emoções. Para mim, estar aqui hoje, assim, também é um desafio, porque live, para mim, qualquer coisa ao vivo é um desafio, qualquer coisa gravada é um desafio. Eu gosto muito do presencial nesse sentido. Mas acho que é isso, né? Assim, o quanto que a gente começar a se humanizar ajuda a viver determinadas emoções e não cair nesse lugar, né? Ah, não, você é psicólogo, você não pode se estressar, você é psicólogo, você não pode ter vergonha de falar em público, né? Então, como que a gente reage a esses papéis, a esses lugares que nos são colocados e que a gente mesmo
se coloca, né? Muitas vezes. Sim. E tem a questão dos estereótipos, e não só isso, né? Tem a questão de demonizar emoções, demonizar sentimentos, né? Eu não quero mais sentir vergonha, eu quero acabar com isso. É como se a vergonha ela fosse uma coisa horrorosa, então vamos combatê-la, vamos acabar com ela. Né? Então, uma coisa que eu sou completamente, né, suspeita para falar sobre isso, né? Mas eu sou apaixonada pela Gestalt terapia, né? E a Gestalt, ela vê a vergonha, né? Vê a função da vergonha e também vê a vergonha como saúde. Não é como algo ruim, como uma fraqueza, ou algo que precise, né, ser eliminada. Mas também a vergonha ela tem uma função de proteção, né, de proteger, por exemplo, né, da rejeição, né, proteger de um ambiente que não seja um ambiente ali, né, que não dê um suporte necessário, né, para aquela pessoa, até mesmo, né, de proteger de situações de risco, situações de perigo, né? Então ela tem uma função também. E é legal lembrar, assim, que a vergonha ela tem muita relação com esse processo de inadequação, com essa ideia de inadequação, né? Com aquilo que a gente aprendeu que é certo, que é errado, com aquilo que a gente aprendeu que é adequado ou inadequado em determinados ambientes. E aí eu gosto muito de pensar nesse exemplo, né? Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo a live de cabelo natural, de cacheado, geralmente eu aliso. Isso tem a ver com a minha história, né? Isso tem a ver com 16 anos eu comecei a trabalhar de carteira assinada e eu sempre ouvia naquela época assim, você fica com cara de criança quando você está de cabelo cacheado. Então, nessa época, ter ouvido muito isso me fez associar o cabelo liso a uma certa seriedade. E como eu comecei a trabalhar muito nova, eu era recepcionista, eu entendia que cabelo cacheado não cabia ali, né? E aí, esse processo, né, de assumir o cabelo cacheado como alguma coisa que me pertence, né, e que me pertence independente do que as pessoas dizem, independente da imagem que passa para as pessoas, é, também trazer um processo de desnaturalizar essa ideia, né, de que cabelo cacheado traz menos seriedade, por exemplo. Então, acho que quantas coisas, né, que a gente foi ouvindo ao longo da vida, né, mulher bonita é assim, corpo bonito é assim, homens devem ser assim, mulheres devem ser assim. Quantas coisas que a gente vai aprendendo de certos e errados e que faz a gente trazer essa ideia de adequação ou inadequação, né? Uhum. E o quanto que isso vai minando também a nossa autenticidade. O quanto que a gente vai deixando de ser aquilo que a gente é, porque a gente aprendeu que aquilo é inadequado. Né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que dá gargalhada, pessoa que mostra aqui as canjicas todas e falo com todo mundo, e eu falo alto, né? Então eu não sou uma pessoa discreta. E o que, que eu aprendi? Que o aceitável era ser discreto. É feio se expor. Exibida, você é exibida. Então, eu fui aprendendo que era feio ser o que eu era. E durante muito tempo, né, eu tentei ali calçar um sapato que não me cabia. Né? Não era o meu número, porque eu queria ser. Gente, no fundo, o que, que a gente quer? No fundo e no raso? Todo mundo quer ser amado. Ser Todo mundo quer ser aceito, né? aceito. Ser Exato. acolhido. Uhum. Sim. Então, se a gente aprende que é errado ser aquilo que a gente vai tentar ser outra coisa. Vai tentar E a caber. gente vai viver uma coisa que a gente não é. A gente vai viver, né, maquiado. A gente vai viver interpretando um personagem de quem a gente acha que o outro espera que a gente seja, de quem a gente acha que o outro deseja que a gente seja. E assim a gente vai moldando cabelo, a gente vai moldando corpo, a gente vai moldando desejos, a gente vai moldando escolhas, a gente vai mudando uma série de coisas e deixando de ser a gente, e se distanciando, né? É legal até pensar assim, se para eu me aproximar do outro eu preciso me distanciar de mim,
qual é o sentido dessa relação? Né? Qual o limite disso? O quanto que a vergonha ela vai trazer essa coisa, né? Assim, quantas vezes a gente deixa de fazer coisas, a gente deixa de viver coisas, de usar coisas, porque a gente pensa o que, que o outro vai pensar. E aí eu acho legal a gente lembrar da enquete, né? Assim, eu fiz uma caixinha de perguntas ontem e muita gente me respondeu que se não tivesse vergonha, falaria em público. Que se não tivesse vergonha, seria dançarina ou dançaria nas festas. Quantas coisas a gente está deixando de viver por pensar o que, que o outro pode achar? Quantas coisas a gente está deixando de fazer, de experimentar, de vivenciar, porque a gente pensa que o outro espera alguma coisa da gente e que a gente precisa atender aquilo que o outro espera, né? Uhum. Nessa história de atender o outro, a gente esquece quem é a gente, inclusive, né? Pois é, isso é tão interessante, né? Para ver a complexidade das coisas, porque a vergonha, ela faz com que a gente olhe para o outro e não olhe para a gente. A gente pensa no que o outro vai pensar, mas ao mesmo tempo a vergonha tem uma função de fazer a gente olhar para o outro, senão a gente também só olharia para o nosso umbigo, né? E olha que legal ela ter essa função também, né? E você falou das caixinhas, né? De perguntas dos stories, e de onde surgiu essa ideia, né? Da gente fazer essa live sobre vergonha? Porque é a minha amiga Patrícia Bueno, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, semana que vem, né? O nosso próximo encontro vai ser com ela. A gente estava tendo uma conversa super legal e ela falou, Manu, por que você não faz um story, um vídeo falando sobre isso que a gente está conversando? Falei, porque eu sinto vergonha. Eu sinto muita vergonha. E aí, eu pensei, depois de muito tempo, né, da Paty insistindo, caramba, Manu, faz. O que custa? Não é nada demais. E aí vou fazer um vídeo, então, falando sobre a minha vergonha. E eu fiz uma pergunta, se não fosse pelo medo, o que você faria? Na caixinha, né, dos stories. E eu fiquei muito comovida, né, com as respostas. Muita gente respondeu pelo direct via Messenger, falando as coisas que fariam. E assim, eu fiquei pensando no tanto de coisas maravilhosas que não estão sendo colocadas no mundo por vergonha, né? Porque o medo é o que está na base da vergonha. Quantas coisas! E muita gente, o que me chamou a atenção é que muita gente respondeu assim, no dia que eu me sentir à vontade, eu vou fazer. No dia que eu não sentir mais vergonha, eu vou fazer. No dia que eu não sentir mais medo. Uma coisa que eu respondia era, esse dia não vai chegar. Não tem o dia, né, que você vai acordar e não vai ter mais. É um processo, né? Envolve risco, sim, envolve um fazer com o mesmo. Né? Imagina, Vanessa, você esperar, no dia que eu não tiver mais vergonha, eu faço live. Né? Você começou a fazer com vergonha mesmo, tá ali, né? E aí eu acho que você traz duas coisas importantes, assim, Manu. A primeira é esse processo, né, de ir com medo mesmo, ir com vergonha mesmo, porque se a gente espera esse momento perfeito, né, assim, a ideia de perfeito vem de perfecto, né, vem daquilo feito até o fim, daquilo acabado. Se eu espero estar no momento perfeito para fazer alguma coisa, eu simplesmente não faço, porque esse momento perfeito ele não vai chegar. E ele não chega nunca, porque nunca é o suficiente para a gente, não é isso? A gente sempre está se exigindo mais e querendo mais da gente. Então, ir no imperfeito mesmo, né, começar uma live com a possibilidade de acabar a luz a qualquer momento, é isso. Né? Assim, e isso também fala de processo. Né? Assim, hoje, muitas pessoas devem olhar para a gente, olhar para muitas outras pessoas e pensarem, não, essas pessoas não têm vergonha. A gente classifica em grupos, né? Pessoas envergonhadas, tímidas, que a gente mistura tudo, e pessoas extrovertidas, que não têm vergonha de nada. Mas não é bem assim. Né? A vergonha, ela está sempre relacionada a situações novas, a ambientes novos. Então, às vezes, eu posso ser super tranquila para dançar, ou para cantar, ou para falar alguma coisa, mas dentro de um ambiente novo,
isso se torna desconfortável para mim. A vergonha aparece, né? Eu fico lembrando o quanto que ser professor nunca foi uma opção para mim. Nunca foi sequer pensado, assim, né? Porque eu era muito tímida. Ensino médio, e a graduação, eu era aquela aluna que não levantava a mão para falar nada. O meu coração palpitava, minha garganta fechada, meu corpo falava, vai, fala. Né? Meu corpo estava querendo trazer coisas, mas eu nunca achava que o que eu tinha para dizer era importante o suficiente ou era bom o suficiente para interromper uma aula e pedir a palavra. Então, quanto que isso também tem relação com a ideia que a gente tem da gente, né? Do quanto que a gente pode contribuir ou não, o que a gente tem a dizer é importante ou não é importante, é adequado ou não é adequado, né? O quanto que isso vai mexendo nas nossas decisões, nas nossas escolhas e nas nossas evitações, sobretudo. E olha que maravilhoso, né? Você começou falando, porque eu era tímida, né? Eu era uma adolescente tímida, então eu era uma estudante tímida, e eu não era tímida, só que eu passava exatamente pelo mesmo processo, porque eu achava que aquilo que eu ia dizer não era digno, né? De, como você falou, de interromper uma aula para poder falar aquilo que eu estava pensando. Eu nunca achava que aquilo que eu ia dizer seria uma coisa importante. Eu achava que aquilo não ia ter valor para as outras pessoas. E o coração batia na garganta porque eu queria muito falar, muito. E olha só que curioso, eu vivia com a garganta inflamada. Eu vivia doente, porque a vontade de falar era muito grande e eu não conseguia. E aí eu acho que falava, né? até pra gente pensar, né? Qual é o momento? Qual é o momento onde eu posso ir mais, né? Onde eu preciso me respeitar? Acho que essa resposta só a gente que tem. No momento que você sente que precisa expandir, é o momento de encarar a sua vergonha, de encarar o seu medo. É o momento em que você vai fazer por você no seu ritmo. Não no ritmo, né? Porque eu escuto muito também. Ah, disseram que eu tenho 3 passos, né? Primeiro eu faço isso, segundo eu faço aquilo. Isso não vai funcionar com todo mundo. Não tem receita de bolo. Tem você com você, entendendo seus limites, entendendo suas possibilidades. É um processo, né? O processo de lidar com a vergonha precisa ser vivido como processo. Não vai ter aquele botãozinho que eu aperto e que eu digo. Né? Algumas pessoas perguntam, mas você trabalha com hipnose? Né? Você me hipnotizando, né? Será que não aperta um botão ali e aí eu consigo acordar de outra com esse forma, inferno, né? Da minha vida? Acaba com isso. Você resolve para mim? Sempre, né? Resolve para mim. Pois é, e aí tem coisas que a gente não consegue pular etapa, né? É no dia a dia, é nos desconfortos cotidianos que a gente vai construindo esse processo, né? De diminuir vergonha. Então, aquilo que era aterrorizante demais para mim se torna um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, até que um dia se torna confortável. Não existe ir direto para o conforto, existe um caminho. Né? Sim. E você falou uma coisa preciosa. Você falou em viver a vergonha. É vivenciar, não é simplesmente esperar a vergonha passar. Né? É ir com vergonha, ir com vergonha mesmo, né? E assim, como você falou, não tem receita de bolo. Né? Assim, eu comecei a dar aula em 2006. Em 2006, eu tinha ataques de pânico em sala de aula. Eu não me ouvia, eu não conseguia enxergar o rosto das pessoas, eu passava muito mal, eu passava uma noite inteira chorando. Você falou que dar aula não era uma possibilidade. Dar aulas, aliás, não dar aulas, era a única certeza que eu tinha na vida. Eu tinha certeza que eu não queria esse negócio para mim. Né? E, enfim, acabou caindo no meu colo, né? E assim, só que teve um processo, né? Desse momento aí de 2006, de ter ataques de pânico em sala de aula, né? E hoje em dia, senti um frio na barriga, porque eu me permiti viver isso,
né, a cada dia e também criando as minhas estratégias. E Porque eu acho cada que um é tem a legal assim, a sua. gente falar esse processo, assim, porque quando eu imagino a vergonha tipo um bichinho mesmo, sabe? Personificando essa vergonha. E é aquele bichinho que quanto mais a gente tenta esconder ele e colocar ele dentro do guarda-roupa, dentro de uma caixinha, mais ele cresce e mais ele parece maior que a gente, né? Então, quanto mais eu evito fazer alguma coisa, maior aquela coisa parece. Parece que aquela coisa está me engolindo, né? Então, eu acho que o processo de enfrentamento do medo, da vergonha, são processos de empoderamento. Sobretudo, empoderamento da gente, né? Porque a Cris falou um pouquinho antes, né? Assim, nem sei como é que seria viver sem emoções, né? Assim, é isso. Não é viver sem essas emoções. É entender que essas emoções me pertencem. E se elas me pertencem, eu posso me apropriar delas, eu posso conduzi-las de formas diferentes. E para isso, o autoconhecimento é fundamental. Para que eu consiga conversar, né? Em vez de eu tentar esconder esse monstro, que eu consiga sentar e conversar com ele. Olha, vamos combinar um negócio? Né? Você me protege de determinadas situações, mas você não vai me impedir de outras que eu desejo. Né? Então, quanto que às vezes a gente vai precisar se olhar e olhar para as nossas emoções e ter uma conversa direta com elas, né? Sim, como você falou, autoconhecimento, né? Poder olhar para isso. Até porque a vergonha, ela surge, né, em algum momento, em algum lugar, né? Frequentemente, a vergonha ela vai surgir numa fase ali pré-verbal, né? Que a criança tem zero possibilidade de interpretar o que está acontecendo. Às vezes, é uma necessidade que aquela criança tem, né? Por exemplo, a criança está chorando, a necessidade de ter um acolhimento, de ter um colo, só que aquele cuidador, naquela hora, está estressado, não está tendo condições de acolher ninguém naquele momento. E aquele cuidador pode ter ali uma reação mais agressiva com aquela criança. Né? Ou então pode acontecer de ter uma reação ali de repulsa, repugnância, né, por limpar o corpo daquela criança, né? E a criança, ela não tem condições de entender naquele momento o que está acontecendo, né? Então, o que pode ficar dali daquela nessa base, né? Eu tinha uma necessidade, eu tinha um desejo, esse meu desejo provocou repugnância, provocou agressividade, ou provocou indiferença, né? Porque, inclusive, né, um tempo atrás, pelo menos na minha infância, tinha-se uma crença de que não podia pegar a criança no colo. Tinha que deixar ali o bebê chorando, porque se pegasse no colo, ia deixar a criança mimada. Ia ser manha, né? Então, que deveria-se ser indiferente ao choro daquela criança. Né? Então, o que fica ali? O meu desejo, ele não é bem-vindo. Né? Então, depois, o que essa pessoa ela pode reproduzir? Quando ela sente um desejo de algo, a sensação é de inadequação, né? Ou é de repulsa, ou de não aceitação. Isso tem O uma quanto base, que, né? o quanto que essa sensação de inadequação também é muito atravessada pelo ambiente que a gente está, né? Assim, eu estou vendo aqui alguns comentários e aí a Marilene falou de quantas coisas que ela deixou de fazer por vergonha. A Flávia falou essa live é para mim. Eu acho que é para todos nós, né? Assim, eu estava esse mês de fevereiro é um mês muito característico do Carnaval, né? E aí o Carnaval é uma festa que eu acho que me remete muito a esse tema, porque no Carnaval a gente experimenta coisas que a gente geralmente não se permite experimentar. Então, no Carnaval eu pinto meu cabelo de rosa, né? No Carnaval eu me visto de homem, eu faço os trejeitos, né? Eu experimento roupas que eu não uso no meu cotidiano. E ali naquela festa pode. Eu tenho a sensação que naquela festa eu posso. Eu posso ser uma adulta fantasiada de bailarina, eu posso ser uma adulta fantasiada do sexo oposto, eu posso muitas coisas no carnaval que eu tenho a ideia de que eu não posso fora daquela festa, né?
Então, isso me faz pensar o quanto que a ambiência ela faz diferença nos nossos processos, inclusive de enfrentamento da vergonha, né? Então, se é uma coisa difícil para mim, se é alguma coisa que ainda para mim tá, será que é adequado, será que não é adequado? O quanto que o ambiente em que eu me permito começar a experimentar isso precisa ser um ambiente acolhedor. Não adianta eu começar a experimentar falar em público dentro de um processo de avaliação super rigoroso, porque isso pode ter um efeito inverso, né? Um efeito de evitação ainda maior. Né? Então, eu acho que tanto o processo, né, do carnaval me faz pensar isso, né, que é uma festa em que geralmente tem um acolhimento social para o que não é padrão, né? Para o que não é cotidiano. E é O que falta? permitido. O que é permitido, né? Muito mais expansivo, né? Culturalmente, no carnaval, tanto, né, que tem pessoas que ficam ali, né, se prendendo, se reprimindo o ano inteiro e se soltam no carnaval. É a única época do ano, né, que a pessoa se permite, porque culturalmente é permitido, né? Qualquer coisa, você pode ser o que você quiser, porque é carnaval, né? Só que aí depois o carnaval acaba na quarta-feira de cinzas, né? E aí eu acho que é legal, assim, eu tô vendo aqui que o Diogo entrou, o Diogo é um grande amigo, palhaço e ator, né? E o Diogo é um amigo que está dividindo e construindo o curso Bagunça na Vergonha comigo. E uma conversa que a gente tem muito, né, como palhaço e eu como aprendiz de palhaça, a gente tem falado muito isso, né? O que que eu posso quando eu coloco o nariz de palhaço, o que que eu me permito, que eu não me permito fora daquela caracterização, né? Então, o que que o nariz de palhaço ele nos autoriza, que o retirar esse nariz não autoriza. Isso, de novo, fala de uma ambiência. Então, se eu tenho uma pessoa que rouba minha pipoca e ela está vestida de palhaço, isso é acolhido de um jeito. Se eu tenho uma pessoa que rouba minha pipoca e ela não está vestida de palhaço, ou ela não tem uma caracterização, né? Isso é respondido de outra forma, né? Então, o que, que é essa ambiência e como que ela influencia no que a gente se permite ou não fazer? E essa ambiência pode ser uma fantasia, pode ser um momento, né? Numa festa fantasia, ok, eu colocar roupas extravagantes, enfim. Mas e para ir trabalhar? O que, que cabe, o que, que não cabe, né? Qual é o cabelo que cabe no meu dia a dia? Né? Um cabelo azul, um cabelo rosa, um cabelo cacheado. O que, que cabe? Né? Então, assim, quanto da gente vai ser nominado por determinadas ambiências, principalmente se a gente cresce em ambientes de muita restrição, em ambientes de muito certo e errado, em que ser uma profissional é trabalhar assim, é trabalhar de 8 às 5, é ter horários fixos. A gente cria padrões do que é aceitável ou não aceitável. Né? Quantas pessoas eu escuto falando, Vanessa, porque eu trabalho na clínica, o meu horário é bagunçado, e aí os meus pais entendem que eu não estou trabalhando. Eles ficam me mandando vaga de emprego. Né? Então, isso ultrapassa o processo da apresentação em público. Né? Isso fala da nossa vida o tempo inteiro. Das adequações e das inadequações que nos cercam. Né? Sim. Interessante isso, porque também tem uma pergunta de, ué, você só dá aula? Não é suficiente, né? Você só dá aula. E muito legal você trazer o palhaço, né? Porque o palhaço, ele traz a humanidade, né? O palhaço, ele também ele é libertador, né? Porque ele também está autorizado ali, né? Ao ridículo. E ele mostra o nosso ridículo enquanto humanos, né? E por isso é libertador. E você falou também, né, da perfeição, de uma rigidez. E o que, que pode acontecer aí, né, quando eu falei na vergonha ali na base, né, a criança ela pode extrapolar isso para ela como um todo. Aquela ação, né, aquele desejo de colo, por exemplo, né, aquele choro que aquele cuidador foi indiferente, pode não ficar localizado no choro, mas nela como um todo, né? Dessa pessoa, dessa criança como um todo ser inadequada,
né, ela como um todo, ser repugnante, por exemplo, ou não ser digna, né, e o quanto que isso pode ter um efeito depois, né? Porque se eu não sou digna, né, ou então se eu sou falha, ou então se eu sou toda errada, eu vou querer compensar isso de alguma forma. Como? Sendo perfeita. Ou então me doando muito, ou então querendo salvar o outro, né? Ou então querendo ser a melhor do mundo, para tentar compensar, né, esse sentimento de toda errada, né, ou de todo errado que eu tenho. E essa sensação de nunca ser o suficiente, né? Nunca ser bom o suficiente, nunca ser inteligente o suficiente. E que também traz para a gente esse adiamento, essa evitação, né? Então, quando eu tiver o conhecimento suficiente, aí eu vou dar uma palestra, como muitas pessoas colocaram, né, para mim. Quando eu tiver dançando bem o suficiente, eu vou me permitir dançar numa festa. E aí, nessa história de buscar o suficiente, o nosso suficiente é o perfeito, muitas vezes. E aí, o perfeito nunca chega. Então, quantos anos mais da nossa vida a gente vai passar esperando essa perfeição e deixando de viver? Né? E aí, quando a gente fala do palhaço, eu acho que é uma figura que é muito legal para pensar isso, porque do circo, o palhaço é aquele que não faz nada extraordinário. É aquele que erra, que tropeça, né? Que fala bobagem, é aquele que faz coisas que as pessoas ficam sem entender. O palhaço é o que vai trazer a imperfeição, é o que vai trazer a humanidade e muitas vezes é o que vai trazer o afeto, né? Então a gente se sente muito próximo do palhaço justamente porque ele é errante, porque ele não tem grandes dons, ele é um ser errante. E quanto que essa ideia da vulnerabilidade, né, do ser errante, é muitas vezes o que nos permite construir uma ambiência que nos permita mostrar também a nossa vulnerabilidade. Então, se eu me coloco vulnerável, outra pessoa pode se sentir confortável o suficiente também para mostrar um pouquinho da vulnerabilidade dela. Mas se eu me coloco perfeito, é muito difícil de mostrar para alguém que é perfeito, né? É ambiente perfeito. E o palhaço, eu acho que o que tem de mais delicioso é que o palhaço ele é transgressor. Ele transgride as normas, ele quebra regras, né? Ele inverte lógicas. Isso é maravilhoso, né? Porque, normalmente, né, o que a gente faz? A gente tenta se encaixar, né? Tenta deixar tudo ali certinho, tudo perfeitinho, e aí vem o palhaço e bagunça tudo, né? E ele traz justamente isso, a nossa humanidade. Ele assume a bagunça que é da vida. Uhum. Né? Eu acho que é isso. Assim, a gente fica o tempo inteiro tentando organizar a vida. A gente fica o tempo inteiro tentando não mostrar bagunças. E o palhaço é aquele que assume a bagunça. E aí ele consegue ter leveza justamente por isso. Porque a bagunça faz parte da vida, o tropeço faz parte da vida. E aí ele consegue só viver. Mas como a gente quer tudo perfeitinho, organizadinho no lugar, né? A gente fica o tempo inteiro com aquela exigência. E na exigência a gente deixa de viver a fluidez. A gente deixa de estar presente. A gente fica no que eu posso ser, né? Desde o início a gente é perguntado o que você quer ser quando crescer. O que você quer ser quando se formar. O que você quer ser e a gente não é. E o que a gente é até agora não é suficiente para um monte de coisas. Hoje, o que você é hoje, com a bagagem que você tem hoje, com a história que você tem hoje, o que você pode fazer? O que você pode se permitir? O que você pode viver dentro dessas imperfeições que fazem parte da tua história hoje? Dentro dessas inconstâncias que fazem parte de quem você é hoje? Acho que é uma pergunta que pode ficar, assim, né, pra gente. Dentro das suas possibilidades nesse momento.
O que não significa que isso não vai mudar, porque a gente está em constante transformação, né? Deixa eu dar uma Exato. olhadinha aqui, que eu acabei nem olhando os comentários, você já leu, né? Alguns. Sim, o Diogo colocou, né? O palhaço recarrega as energias da vida civil. Eu acho que é isso, né? Aquela coisa muito regradinha. Sim, Joana tá com saudade de você. Eba! Pascoal colocou se permitir viver e viva, né? Acho que é isso. Eu não consegui ler todos os comentários, gente, porque passa muito rápido aqui pra mim. Mas eu fico muito com esse processo, né? Assim, a Manu escolheu uma música que me é muito cara para a gente nomear essa live, né? Que é a música O Que É O Que É. E aí eu queria ler a letra dessa música, que eu acho que ela tem tudo a ver com essa nossa discussão, né? A música é do Gonzaguinha e ela começa: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. A primeira coisa que me vem quando eu penso em palhaço é o acesso à nossa criança interior. Porque, como a gente falou, a vergonha ela vai sendo construída a partir dos certos e errados, né? E quanto menorzinha é a criança, menos dessas influências ela tem ainda. Então, geralmente, ela se permite mais. Um bebê, ele não tem hora para chorar. Ele quer chorar e ele só chora, ele só vive a necessidade dele, né? Agora, como adultos, a gente tem vontade de chorar, mas a gente segura porque o ambiente não é propício, que a hora não é propícia, né? Então, essa pureza da resposta das crianças. Uma das E aí, continua. interpretações da vergonha é que a vergonha ela é a repulsa retrofletida. Então, ao invés, né, da pessoa sentir repulsa por algo que está do lado de fora, uma criança, por exemplo, que sofre um abuso, ao invés dela sentir, né, a repulsa pelo outro, ela volta, ela verte aquela repulsa para ela mesma. Né? Então, ela vai levando isso pela vida como se ela fosse, né, essa sensação também, né, de não ser A digno, ou culpa, de né? ser repugnante. Uhum. A A culpa culpa. é amiguinha da vergonha. Uhum. Porque justamente esse processo, né, do fazer errado, do certo e do errado, então, se eu tento e não saio do jeito que eu imaginei, eu já me culpo. Eu não deveria ter feito. Né? O que as pessoas estão pensando? Né? Eu não devia nem existir. Né? Então, esse processo da culpa, dessa autopunição, inclusive, né? Então eu não vou, nunca mais eu vou participar de grupos, nunca mais eu vou fazer um comentário. A gente se pune porque a gente entende que o que a gente tentou não foi perfeito, não foi adequado. Então, a vergonha, né? Para a gente que vive situações de vergonha, é sempre importante lembrar que a amiga da vergonha é a culpa. Então, quanto a tua culpa tem agido na tua vida, pelos teus processos, né? Pela visão que você tem do que é adequado, do que é inadequado, né? Então, a vergonha, ela ainda vai ainda um pouco mais fundo, porque a culpa, ela está muito relacionada ao fazer. Algo que eu fiz que foi considerado inadequado, algo errado que eu fiz. Uhum. E ela ainda tem uma chance de reparação. Eu posso pedir desculpas, eu posso pedir perdão pelo que eu fiz, né? Agora, a vergonha, ela ela vai um pouco além, porque ela diz, né, muito sobre aquela pessoa. Dessa pessoa, ela ser errada, ela ser inadequada. Né? E Então, às é vezes ela como entra se. num processo do que não fez, né? Exatamente, exatamente. Não é, porque assim, isso também tem muito a ver com uma educação rígida. Isso está muito no discurso dos pais, do tipo, sem jeito mandou a lembrança, você é todo errado. Você é todo estabanado, você é todo errado. Tu és um imprestável, menina. Né? Você é. Não é que você fez alguma coisa inadequada, ou você teve uma ação que não foi muito boa. Né? Você é. Né? Então a criança ela acaba introjetando que ela como um todo, né, o self como um todo, é errado, é inadequado, né? Então não é uma parte, né? Mexe em toda a nossa ideia, né, de autoimagem, de autoestima,
de autoaceitação, né? Essa ideia do adequado e do não adequado tem a ver com o modo como a gente se vê, né? Com a estima que a gente tem da gente mesmo, né? Então, quanto que essa estima ela é atravessada pela nossa história, pelo que a gente ouviu sobre a gente, né? É o E olhar aí, do outro sobre nós, né? exatamente. E aí continua na música, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu quero grifar essa parte que fala a beleza de ser um eterno aprendiz. Muitas vezes, o que nos impede de viver, de cantar, de dançar, de falar em público, é essa ideia de que a gente tem que estar pronto, de que a gente tem que estar perfeito. E trazer a beleza de ser um eterno aprendiz é justamente trazer esse espaço do erro, é trazer esse espaço de vai imperfeito mesmo. Eu vou dar o melhor de mim. E isso vai ser o suficiente. Eu vou dar o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, dentro dos recursos que me são possíveis nesse momento. E isso é tudo que eu posso fazer. Né? Então, acho que essa ideia do aprendiz, ela traz uma paz interior, assim, pelo menos para mim, que eu acho que dá uma fluidez para a gente se permitir viver algumas coisas que geralmente não se permite. Traz uma ideia de processo, né? Eu estou em processo, eu não sou um ser acabado, né? Eu estou em processo. E ela também diz uma coisa bem interessante que alguém colocou aqui, falou sobre julgamento aqui, foi a Patrícia Souza. Vergonha está muito ligada ao medo do julgamento do outro. E eu acho que esse medo do julgamento, né, do outro, também tem muito a ver com controle. Porque a gente não tem controle sobre o que o outro vai pensar, né, sobre o que o outro vai achar, sobre o que o outro vai interpretar. Né? Esse são os 50% do outro. Você falou da paz que te dá, né, esse de ser um eterno aprendiz. O que me dá muita paz é ficar com os meus 50%. Quais são os meus 50%? É, por exemplo, estar aqui e dar o melhor de mim. É o que eu posso. É intencionar fazer o melhor que eu posso. Agora, o que vão achar, né, o que as pessoas estão pensando, esses são os 50%, né, do outro. E não tem certo ou errado. Às vezes tem uma expectativa, né? De repente a pessoa tá ali, vou assistir uma live, tá falando sobre vergonha. E aí a pessoa cria uma expectativa na cabeça dela, e aí quando ela chega aqui, pô, nada a ver se a gente está falando. Não tem certo nem errado, só tem uma expectativa que não foi atendida, né? Do que está na cabeça daquela pessoa, né? E tá tudo bem. E tudo bem não atender expectativas, né? Uhum. Sim. Acho que é esse olhar que a gente dá pra gente, essa exigência mesmo, né? Uhum. E aí, seguindo a música, que eu acho que fala um pouco disso também, né? Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Quantas vezes a gente entende que não tem um melhor ambiente? Que as pessoas poderiam julgar menos, que elas poderiam ter menos exigências sobre a gente. Mas é isso que a gente tem. São essas imperfeições, é a sociedade que a gente pode ser hoje. E dentro da sociedade que a gente pode ser hoje, o que eu posso diante disso? O que faz sentido para mim diante disso, né? Eu acho que é um convite para a gente pensar isso. Podia ser bem melhor? Podia. Mas é o que é. Como é que eu posso ver beleza e construir a minha beleza de viver essa vida, que é isso que eu tenho aqui, né? Que é esse período de pandemia. Podia ser melhor? Podia. Mas é o que temos. Como é que eu construo beleza dentro disso que é imperfeito? Dentro disso que não é tudo que eu concordo, né? Como é que eu posso me respeitar e construir beleza dentro disso? Tem uma brincadeira que eu adoro, que eu faço sempre, que é o que tem para hoje, se não gostar, passa amanhã. É o que Exatamente. tem, é o que dá.
E aí eu acho que fala um pouquinho de um outro trecho da música, eu não vou ler tudo não, porque eu acho que não vai dar tempo. Temos Mas 10 minutos. 10 minutos só? Então eu vou falar só essa partezinha, né? Que fala, somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Eu acho que traz a gente, assim, um pouco para essa ideia do que a gente pode, do que é possível aqui e agora. Né? Traz um pouquinho essa ideia dos recursos que eu tenho, de fazer o melhor possível dentro dos recursos que eu tenho, dentro do ambiente que eu tenho, né? Dentro do contexto que me é possível nesse momento. Né? Eu acho que a vergonha, ela fala disso, é uma emoção. O que você pode fazer com a sua vergonha? O que você pode fazer no seu processo de enfrentamento? E aí eu acho que são perguntas que só a gente pode se responder. Né? Às vezes em terapia, me perguntam, mas Vanessa, se o cliente puder mais ele estiver te enganando? Não está me enganando. No máximo ele vai estar se enganando. Né? E acho que às vezes a gente se economiza, a gente se engana, a gente diminui a nossa potência pelo medo, pela vergonha. Né? Então acho que é o quanto que a gente pode construir contratos e compromissos com a gente, de ser o melhor que a gente pode, né? E não o que a gente acha que os outros esperam da gente, mas também não o que sempre falaram que é o que a gente dá conta. Muito importante também, né, quando olhar para a vergonha, tentar ouvir o que eu escuto naquela hora, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, o que fica ali, né, buzinando no meu ouvido. Uma coisa que eu ouvia muito era: você não fala lé com cré. Era aquilo que eu dizia para mim mesmo. Não tem sentido o que você diz. Né? Ninguém está entendendo nada, é bobagem que você diz. Então, o que eu fiz? Né? Que eu utilizei como um recurso porque fazia sentido para mim. Eu comecei a gravar minha fala. Porque se eu tinha essa crença de que eu não conseguia organizar meu pensamento para falar com as pessoas, né, numa apresentação de trabalho, por exemplo, eu comecei a gravar e eu comecei a me ouvir. Caramba, não, isso era uma crença, era uma fantasia sobre mim mesma e que não fazia sentido. Né? Porque sim, tinha uma sequência lógica, tinha uma ordem, né? Então é importante também, né, poder se ouvir e desenvolver recursos que façam sentido. Né? O que faz sentido para mim não vai fazer sentido para um monte de gente, né? Por exemplo. E quanto menos eu me conheço, quanto menos eu estou consciente de quem eu sou, do que eu quero, do que eu desejo, mais vulnerável eu vou estar aos comentários dos outros. Né? E eu acho que, nesse sentido, buscar a conscientização, buscar o fortalecimento assim, da nossa... o empoderamento da gente mesmo, né? O empoderamento da nossa imagem, dos nossos desejos, é fundamental para a gente construir um processo, né, de avaliação entre o que é adequado e o que é inadequado a partir dos nossos critérios, não a partir dos critérios que a gente ouviu ao longo da vida, né? A Sônia está falando aqui, na maioria das vezes isso vem dos pais, do nosso processo de desenvolvimento. É isso, a gente sempre vai ter influências, mas o que vai delimitar a dimensão, né, dessas influências na minha vida, a interferência disso nas minhas escolhas, é o lugar que eu dou para elas. E o lugar que eu dou para elas está intimamente relacionado ao lugar que eu dou para mim, para os meus critérios, para as minhas falas. Se o que eu tenho para dizer é sempre menor do que o outro tem para dizer, a fala do outro ela vai ter muito poder sobre mim e sobre o que eu me impeço de fazer. Né? Ótimo que a Sônia falou, né? Que na maioria das vezes, como você disse, os próprios pais bloqueiam o desenvolvimento dos filhos. E é bom também a gente olhar que os pais também estão fazendo o que eles podem. Sim, exatamente. É o melhor que eles humanizar podem. esses pais, né? Assim, não, eles não foram perfeitos, eles não serão perfeitos. E a gente não será também pais perfeitos, né? Nós não seremos pais perfeitos. É isso. Mas a gente pode ser o melhor que a gente pode. Olha o fenômeno, olha o fenômeno. A Sônia escreveu e logo embaixo tem minha mãe.
Minha mãe comentando, até na pandemia podemos encontrar algo positivo, tem os ensinamentos. Adoro os fenômenos. Quantos minutos temos, Manu? Temos 6 minutos. 6 minutos. Uhum. Eu queria aproveitar primeiro para agradecer assim, o pessoal, enquanto a Manu dá uma lida nos comentários, pela participação. Assim, eu acho que é um tema que é muito... que inflama, né, a gente, assim, e ter essas trocas também nos humaniza, né? E queria aproveitar, assim, para contar rapidinho de um projeto, que é o e-book que eu vou lançar na semana que vem, que é um e-book chamado Psicologia Itinerante, e que ele tem como proposta um convite, né, a passeios de autoconhecimento. Porque esse processo da gente, da dificuldade da gente de lidar com as emoções, tem muito a ver com um processo de sempre receber de fora e esquecer de visitar o que está dentro, né? Esquecer de visitar o que me pertence. Então, o e-book ele tem essa proposta assim, de, a partir de coisas cotidianas, de partir do que eu tenho, das experiências que eu tenho, sem grandes, sem intenções mirabolantes, a gente conseguir construir reflexões, como a gente fez agora com essa música. O que eu escuto, o que isso que eu escuto pode me trazer de ensinamento. O que isso que eu faço, a experiência que eu tenho no ônibus, o que essas coisas, o que isso que eu escrevo livremente, o que isso fala sobre mim, sobre o momento que eu estou vivendo. Né? Então, acho que esse exercício de se manter consciente faz toda a diferença para que a gente consiga lidar não só com a vergonha, mas com as nossas emoções de uma forma geral. Né? Para que a gente se mantenha conectado com a nossa alma, né? Com aquilo que é nosso. Maravilhoso. E o que você está trazendo, né? E que material valioso. Né? Você está falando de autoconhecimento, é poder olhar para si. Né? E assim, você falou de ter consciência. E nem sempre a vergonha ela é consciente. Nem sempre a vergonha ela é aware. Às vezes existem manifestações da vergonha que a pessoa nem identifica como vergonha, como a gente falou do perfeccionismo, né, de uma autoexigência, de uma autocobrança, que a pessoa nem identifica como uma vergonha. E às vezes até com uma agressividade com o outro, né, até uma dificuldade em relação ao contato, uma interrupção desse contato com o outro, né, que tem ali como fundo a vergonha, mas que não vem para a consciência. Então, quanto que é importante poder olhar para si e poder identificar e nomear. Ah, entendi. Então, isso que eu estou sentindo é vergonha. Então, o que, que eu faço com ela? Como que eu vou trabalhar a minha vergonha? Como que eu vou lidar com ela? Né? A gente não consegue cuidar do que a gente não conhece, né? Então, assim, se conhecer é fundamental para a gente cuidar, né? Se eu não conheço a minha vergonha, eu não vou conseguir cuidar dela. Se eu não conheço o meu medo, eu não vou conseguir cuidar dele, né? E aí, evitar as emoções se torna justamente um desserviço. Porque se eu não olho para a minha ansiedade, se eu não olho para a minha vergonha, a chance de eu conseguir lidar com ela é muito menor. Porque eu não consigo lidar com aquilo que eu não conheço. Né? Então, acho que esse exercício de viver consciente é isso. Vamos conhecer como você vive as suas emoções, para a gente entender em que direção, né, ou com que velocidade você consegue caminhar com ela. Perfeito. Que maravilhoso! Estou muito sentindo que cumpri o objetivo da proposta da live, Razões para Viver, né, que é de trazer pessoas que inspiram, que me inspiram e que eu sempre senti muita vontade de compartilhar com o mundo. E Vanessa é minha irmã mais nova, né, que eu amo muito e que me inspira muito e que eu admiro demais e que traz presentes. Vanessa, você é um presente para o mundo. E o quanto que você retorna isso, né, em trabalho, em produção, né, para o mundo. Isso é maravilhoso.
Queria te agradecer demais, demais, mais uma vez você estar aqui comigo. A nossa primeira live, ela não ficou gravada, né? Mas eu tenho o áudio dela, vou transformar isso daí em podcast. Não sei nem se você sabia disso, mas eu tenho gravado. Eu queria te agradecer também, assim, está sendo um super enfrentamento da vergonha estar aqui também e ter essa ambiência, né? Poder fazer isso com você faz toda a diferença. E poder fazer isso com pessoas queridas, né? Assim, tô vendo ex-alunos, tô vendo clientes, enfim. Eu acho que é isso, né? Assim, o quanto a gente puder criar no mundo ambiências, né, que facilitem as pessoas serem autênticas, mais saúde a gente vai estar construindo. Né? Porque a gente tem muito uma ideia de saúde baseada na doença, mas promoção de saúde tem a ver com ambiências que me permitam ser quem eu sou inteiramente. E o quanto que a gente pode levar isso para o consultório, o quanto que a gente pode levar isso para a sala de aula, o quanto que a gente pode levar isso para dentro de casa, para todos os lugares, né? O quanto que a gente pode criar um ambiente que é um ambiente acolhedor. Né? E semana que vem, a Paty, que é a Patrícia Bueno, vai estar falando justamente sobre isso, e quando o psicólogo adoece, né? Ela vai falar sobre esse processo, né, de transformar a dor em amor. Né? Então, quanto que o próprio ambiente terapêutico ele também pode ser extremamente acolhedor e o quanto que os próprios psicólogos podem se acolher, né? Quanto que eles podem também, nós podemos acolher a nossa dor também. Gente, muito obrigada por todos. A gente não conseguiu ler todos os comentários, acho que é humanamente impossível fazer isso. Mas, assim, queria muito agradecer a todos vocês pelo ambiente acolhedor, né? E que a gente possa ter novas trocas em breve. Muito lindo, muito lindo. Tô dando uma olhadinha aqui. Muita gente querida falando coisas lindas. Vendo Tarsila, Arthur. Ai, gente, muita gente boa aqui, né? Marcos. Isso é muito maravilhoso, gente. Tem aluno, e tem cliente, e tem mãe, e tem marido, e tem, tem amigos. Todo mundo junto misturado. Tem todo mundo, tem todo mundo. Que legal. Que bom. Então é isso, galera. Eu espero que tenha muito feito sentido para vocês essa nossa conversa e que a gente consiga seguir juntos aí nesse desafio de viver consciente, né? De viver promovendo a nossa saúde, né? Diariamente, porque é um trabalho cotidiano, sem dúvida. Muito, muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Aqui o Pedro está perguntando. Eu vou lendo enquanto não acaba, né? Porque em algum pode acabar a qualquer momento. Sim, ó, o Pedro está perguntando se vai ficar disponível. Né? Sempre temos esperança que sim. Estou aqui intencionando que sim. Que legal. O Arthur está dizendo muito bom te ouvir novamente, Vanessa. Beijo a vocês duas. Arthur, maravilhoso, faz parte do nosso grupo de estudos de processos autodestrutivos, suicídio e luto. Temos encontro segunda-feira. Que duas maravilhosas. Que linda, Sônia. Vocês são presentes para nós. Georgiane, preciosa. A Daiane está contando que o Insta não derruba mais, que pode ficar horas aí. Não derruba. Então a gente vai ficar aqui para o resto da vida, é isso? Não tem mais aquela duração de 1 hora? Porque na última live, a nossa última live cortou antes da gente terminar de despedir, né? Sim. Sim. Então, não sei, eu acho que a gente vai ficar aqui para sempre, porque eu não sei o que fazer. Não, mas, assim, eu queria, de verdade, assim, agradecer a presença de todos vocês e convidar, né, para que a gente continue se provocando, né? Eu acho que algumas perguntas que os alunos fazem me provocam e me faz produzir coisas diferentes, né? Algumas colocações e vice-versa, né? Eu acho que é isso, assim. Nessa aventura a gente segue junto e a gente segue se humanizando. E é isso, gente. Psicólogo tem vergonha sim, professor universitário tem vergonha sim.
Nós temos vergonha, sim, por mais que a gente ache que a gente possa ser extrovertido, tal, sempre tem aquelas situações desconfortáveis, né? E ok, tudo bem, sentir vergonha e a gente segue. Ó, a Mila tá dizendo que não se importa de ficar aqui escutando a gente. Ok, o resto da vida. E aí aqui a Daiane falou que ficou que uma live durou quase 3 horas, porque ela não se deu conta. Gente, eu tenho um cliente daqui a pouquíssimo, né? Então, sexta-feira à noite, né? Eu acho que depois disso a gente toma um vinho e relaxa na sexta-feira, mas acho que fica, né? Fica essa reflexão. O que que você quer fazer? O que que você quer viver, né? Durante o processo de enfrentamento da sua vergonha. Sim. Olha, a Daiane está dizendo que tem um botão para encerrar, fica na tela de quem abriu a live, tipo no meu, né? Tem um botão, o que tem nesse botão, gente? O que tem escrito aqui? Eu quero deixar isso gravado, me ensinem. É isso, imperfeito mesmo, tá, galera? É aprendendo ao longo do processo. Gente, eu fiz uma live no dia 31 de dezembro, agora, no Réveillon, e deu tudo certo, apareceu bonitinho para terminar, agora mudou tudo, já não sei mais, gente. Tudo Daiane, ajuda a gente. Como é que a gente encerra a live? Olha só, a Daiane, ela não vai, ela quer ouvir mais, porque ela chegou tarde, ela não vai ensinar a gente a terminar. Ela tá até derrubando meu negócio. Vou perder, aqui, meus clientes vão perder as sessões hoje à noite. Como que termina, Daiane? Socorro, me ajuda aqui. É esse xizinho? Se eu clicar nesse X, acaba tudo, eu quero deixar gravado. Daiane tá rindo da gente, do nosso desespero. Ó, tem um X, eu acho. Tem um X. O meu medo é clicar nesse X e perder tudo. Eu posso clicar? E aí aparece salvar ou não. Beleza. Então tá. Gente, então vamos com fé. Beijo para todos vocês e a gente se vê aí na vida e falem com a gente, né? Assim, inspirem a gente para que novas conversas aconteçam. Sim, e sigam a gente também, né? Quem não está seguindo ainda, gente, @psicóloga Vanessa Ribeiro, @psicóloga Emanuele Araújo. Tá bom? Beijo, gente!